quando eu orava para que o Espírito Santo ministrasse conosco, Deus falava comigo que Ele quem manda, Ele quem redime. Ele falou comigo desta forma: eu sou o dono do seu começo, do seu recomeço, do seu meio e do seu fim. Aí eu venho aqui e ouço uma música: cata os meus pedaços e me faça de novo. Isto é recomeço, isso é mudança de vida, isso é transformação, isso é renovação. Eu dizia isto para o Espírito Santo porque há momentos que você encara a sua vida e dá vontade de abandonar tudo, dá vontade de chutar tudo e esquecer que existe uma vida pela frente. Porque somos falhos, somos humanos, carregamos o germe do pecado em nós, e isso deixa o homem e a mulher espiritual enfraquecidos. Mas o homem espiritual que habita dentro de nós, através do Espírito Santo, é muito maior, é mais forte, é muito poderoso. Então ele nos recomeça, ele pega esta massa, ele quebra esse vaso, ele transforma, ele molda conforme o caráter dele. Eu dizia para alguém na sexta-feira: não fique bravo com pessoas que te acompanhem, que machucam você, porque todos precisamos de pessoas boas, pessoas ruins ao nosso lado, para que o nosso caráter seja moldado conforme a presença do Espírito Santo requer. A gente não pode querer somente as coisas boas da vida, as coisas ruins vêm para nosso ensino, para nosso aprendizado eterno. E isso é muito bom diante de Deus, quando um servo dele está aprendendo dentro da palavra, aprendendo, sendo moldado pelo Espírito Santo, por meio de consequências, por meio de situações que a vida nos oferece no dia a dia. Mas eu digo para você que está nessa manhã aqui: Deus está te recomeçando hoje. Na outra semana eu passei ela muito atribulada, muito ruim, triste. E quando a pastora Flaviana cantou aquela primeira música que ela cantou hoje, o Espírito, ele mexeu demais comigo. Eu precisei conversar com essa menina, explicar para ela o quanto que ela é usada por Deus aqui nessa plataforma, e o quanto que o Espírito Santo naquela manhã, que foi o domingo passado, ele mexeu em mim, ele catou meus pedaços e me fez. Como que o Espírito Santo trabalha? Naquela semana eu estava muito atribulado e eu recebi um e-mail da faculdade de Jerusalém. A reitora, ela dizia assim nesse e-mail: você não está sozinho, o quarto homem está com você na fornalha. Isso na quarta-feira. Aí eu chego no domingo aqui, e essa menina vem cantar essa música, que o quarto homem está comigo na fornalha. O Espírito Santo, ele usa e trabalha da forma que ele quer, como que ele quer. Aquela pessoa que me enviou aquele e-mail, ela não sabe, ela não me conhece, ela não sabe o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, mas o Espírito Santo conhece, ele sabe, tintim por tintim, do que se passa dentro do coração do ser humano, porque ele esteve aqui como um humano, ele esteve aqui sofrendo as mesmas dores e atribulações que eu e você sofremos e passamos, mas aprove a ele nos salvar por meio da sua morte, e através da morte dele somos mais que vitoriosos. Amém? Convido você a ocupar o teu lugar, a tua poltrona, e que nesta manhã o Espírito Santo de Deus, ele venha de uma forma muito uniforme conversar conosco. Eu peço toda a atenção de vocês nesse instante, porque Deus proporcionou uma mensagem que, quando eu estava montando, foi muito forte. Ele trabalhou muito em algo dentro de mim, e eu quero compartilhar com vocês isso que o Espírito Santo me deu. Eu quero ler uma passagem de 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 6 ao 9, onde o apóstolo Paulo, ele escreve as seguintes palavras: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós
pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras e edifício de Deus. O Espírito Santo me deu essa palavra porque a igreja precisa entender quem ela é. Eu, como igreja, quem eu sou diante de Deus. Eu sou uma plantação, eu sou um edifício de Deus. E Deus quer que eu entenda isso, movendo e trabalhando em meu coração, transformando o meu entendimento, para que eu usufrua de tudo aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Amém? Paulo havia escrito esta passagem que eu acabei de ler, porque algo de errado estava acontecendo na igreja grega da cidade de Corinto. Aquela igreja tinha mais ou menos 18 meses de idade, e Paulo já havia deixado essa igreja na mão de outras pessoas e estava em outra missão missionária, em outro ministério na cidade grega também de Éfeso. E ele recebeu notícias de que aquele povo daquela igreja de Coríntios não estava muito bem conforme a sã doutrina, conforme tudo aquilo que estava acontecendo, que Paulo recebia do Espírito Santo, e após ele, outros homens usados por Deus também teve princípios bíblicos divinos para transmitir para aquela igreja. O Paulo estava já no seu último estágio de ministério em Éfeso e recebe então a notícia: vem para cá, para Corinto, porque aqui não está legal. Aqui as pessoas estão com um espírito faccioso, um espírito de divisão, um espírito de malícia, um espírito que não agrega valor ao corpo de Cristo. E tudo aquilo que eles sofriam naquela época, hoje em dia não tem muita diferença, porque o mesmo ataque que aquela igreja recebia, vinda através dos agentes demoníacos, a igreja contemporânea também está recebendo os mesmos ataques, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, porque a intenção do inimigo é enfraquecer o corpo de Cristo, e enfraquecendo o corpo de Cristo, ele passa a assimilar certa vitória sobre o seu objetivo plácido aqui enquanto a gente caminha. Porque ele faz isso para tentar destruir os planos de Deus, porém aquilo que Deus projetou para a igreja como noiva dele jamais será perdido, jamais será destruído, porque ele projetou você como sendo algo peculiar, algo somente dele, precioso aos olhos dele, e ele quer te conduzir passo a passo à perfeição. Em cada estação da sua vida ele quer dar algo novo para seu aprendizado e para seu crescimento perante a sociedade, perante a igreja e perante o próprio Deus. Você está me entendendo o raciocínio ou não? Ali formaram-se grupos, uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, outros: eu sou de Cefas, e outros: eu sou de Cristo. Aqueles que simpatizavam mais com aquilo que Paulo ensinava, porque Paulo veio quebrar o jugo judaico e trouxe liberdade às igrejas gentias, falando: vocês não precisam se circuncidar, a circuncisão é no coração, não é no prepúcio, o que salva o homem é um coração quebrantado, não é leis normativas, o que salva o homem é um coração contrito, quebrantado perante o seu Deus, é isso que o transforma de glória em glória, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Então aqueles homens gregos da cidade de Coríntios optaram pela liderança de Paulo, aceitando o que Paulo dizia, porém eles estavam indo além da liberdade que Paulo dava dentro do evangelho, estavam fazendo do evangelho atos de libertinagem, ao ponto de um rapaz coabitar com sua madrasta, a mulher de seu pai. Aquilo é algo imoral naquela época e hoje continua sendo imoral, só que praticamente na sociedade do século 21, a imoralidade está sobrepujando o moral. A gente assiste em todo tipo de mídia, você lê jornais, revistas, tudo que exalta a imoralidade,
porque é esta sociedade que está vivendo sobre o jugo demoníaco. Então, quanto pior, melhor para essa sociedade. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, vivemos na contramão do que a sociedade prega, do que a sociedade induz. E muitas vezes nós somos egodados por planos maquiavélicos do inimigo. Então precisamos ser recomeçados. Eu preciso ser recomeçado nessa manhã, que alguns conceitos errados que a nossa mente vai formando ao longo da jornada com Cristo, que neste ano, falando de mim, eu completo 37 anos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu já vi muitas pessoas chegando, muitas pessoas saindo, muitas pessoas caindo, muitas pessoas se rebelando nessa trajetória de 37 anos. É necessário então entender, o nosso líder não é um homem, o nosso líder é Jesus Cristo. Porém, ele usa homens para manifestar a sua liderança. Não fiquemos apoiados em homens, não fiquemos apoiados em nada daquilo que prefigura coisas carnais. Aqueles que diziam, eu sou de Apolo, porque Apolo, um grego cristão, um judeu cristão, criado na Alexandria, na melhor universidade da época, tinha uma eloquência maior do que a de Paulo. Então, a Grécia tinha um conceito de buscar muito conhecimento. Então, Apolo chegou com muito conhecimento. Então as pessoas olhavam a eloquência de Apolo e diziam, eu quero caminhar com este homem, porque ele é aquele que me conduzirá à verdade, e esqueciam que ele apenas estava sendo um instrumento usado pelo Espírito Santo para que a igreja conhecesse a verdade. Outros diziam, eu sou de Pedro, porque Cefas é o nome grego de Pedro. Cefas e Petros é a mesma coisa em grego. Simão em hebraico. Aquele homem, o Pedro, ele não teve o conhecimento com a igreja de Corinto face a face, porém a sua popularidade chegou até aquele local. Então as pessoas diziam, não, eu sou conservador demais, eu quero acompanhar Pedro, porque ele é aquele que diz que o gentil tem que se circuncidar. Então eu vou caminhar com Pedro, porque ele é a pessoa que me mostra o caminho certo. Quantas e quantas vezes nós ficamos presos a regras? A religião é regra, a religiosidade é regra, uma regra impositiva, colocada, e as pessoas vão acostumando com aquilo, até que aquilo que é uma regra se torna uma tradição se torna religião, e isso quebra o coração do homem, isso maltrata o homem. Mas o Espírito Santo veio aqui para nos recomeçar nessa manhã, porque Ele não quer que a religião ocupe o espaço dele dentro do coração do homem e da mulher. O Espírito Santo quer ocupar o trono central da nossa vida, do nosso coração. E outro grupo dizia, eu pertenço a Cristo, eu não preciso mais estar debaixo de liderança de homem algum, porque eu tenho Cristo na minha vida. Esses são os famosos desigrejados, aqueles que se rebelam contra a igreja e saem e ficam em suas casas, não querem se reunir como corpo, e desce a madeira na igreja que se reúne, na igreja que adora, na igreja que canta, na igreja que expressa a sua adoração ao Criador. Essa espécie de pessoa que fica trancada na sua casa dizendo, aqui eu tenho de tudo, aqui eu sou, eu aconteço. A gente sabe que nós precisamos nos reunirmos em adoração como corpo. Se alguém vir aqui e arrancar o meu braço e por ali, dentro de algumas horas esse braço entrará em decomposição, porque não estará mais ligado aos fluxos sanguíneos que o corpo está emitindo. É necessário então o ajuntamento, como estamos aqui agora,
para a adoração coletiva. Deus gosta da adoração coletiva, tanto é que Ele colocou 7 trombetas para serem tocadas, 7 tipos de sinais, e todas as vezes que esse me fugiu o nome agora, shofar era tocado, todas as vezes a congregação toda tinha que se reunir a uma só voz, adorando ao Senhor, porque o Senhor gosta de coletividade no seu corpo. O Senhor gosta que a igreja seja uma sociedade orientada pelo Espírito. Então o demônio conseguiu colocar 4 tipos de grupos dentro daquela igreja. Nós precisamos entender que uma igreja colocada dessa forma, falta para ela, ou ela cria para si própria problemas doutrinários, problemas morais e resistência à disciplina. Uma igreja que tem esses 3 tipos de problema é uma igreja doente, uma igreja que sofre, uma igreja que não cresce, uma igreja que não almeja um futuro, porque ela está presa em três problemas. Vou repetir: problemas doutrinários, problemas de imoralidade e resistência à disciplina. Quando existe um certo tipo de disciplina, essa pessoa que diz eu sou de Cristo, sai. Aquela que diz eu sou de Apolo, sai. Aquela que diz eu sou de Pedro, sai. Aquela que diz eu sou de Paulo, sai. É um corpo desmembrado. E corpo desmembrado, o próprio Cristo disse que a casa dividida não prospera, mas a casa unida, ela cresce. E é isso que Deus exige do seu corpo: união, crescimento. Esse grupo que dizia eu sou de Cristo, eu esqueci de falar para vocês, é aquele grupo que tinha o dom de falar em línguas, é aquele grupo que tinha o dom da profecia, é aquele grupo que tinha o dom da cura. Então eles pensavam: eu tenho tudo o que eu necessito para eu andar sozinho. E esqueceram-se que o dom é um presente dado a uma pessoa para benefício da igreja. O dom não é exclusivo daquele que é utilizado pelo dom, mas o dom é um presente para a igreja. Aquele que fala em língua, glória a Deus por esse fato, mas não fale língua em público se não existe o intérprete da língua. De que adianta eu começar a falar em línguas aqui em cima no microfone se vocês não estão sendo edificados, porque ninguém está entendendo nada? Porém, se levantar o irmão ou a irmã com o dom da interpretação daquilo que estarei falando, orando em línguas, aí se torna outro dom maravilhoso chamado dom da profecia. Aí sim a igreja é edificada. Paulo disse: eu oro muito mais em línguas do que vocês. Entre no seu quarto e ore, chore na presença do Senhor, ore em língua. Não estou dizendo para você não vir aqui, dobrar seus joelhos e orar em línguas. Não é isso que eu estou dizendo. É que esse dom estava trazendo certas consequências lá naquela igreja. Então você que tem dons, saiba, seja humilde, simples na presença do Senhor, porque você está sendo um instrumento usado pelo Espírito Santo para benefício da igreja. E isso, Deus ama. Quando isso acontece, você é usado com carinho, com amor. Amém? Eu disse que hoje seria manhã de começos, recomeços, meio e fim, porque nesta manhã, quando eu pedi para o Espírito Santo conversar comigo, Ele colocou em mim essas palavras. Começo, recomeço, meio e fim. Eu tenho um problema, eu escrevo, depois eu falo tudo sem ler. Aí eu vou olhando, já passei um monte de coisa. Então, para eu não ser repetitivo, eu estou chegando em outro ponto. O Paulo então recebeu aquela notícia e ele quis fazer algo em benefício daquela igreja para que ela tivesse um recomeço, porque a igreja há 18 meses ela já havia tido um começo,
Só que agora ela estava precisando de um recomeço. Será que tem alguém aqui junto comigo que está precisando de um recomeço? Em certos momentos da minha vida eu preciso de um recomeço. Hoje eu escrevi para o grupo de intercessão: não fique triste se você está passando por momentos difíceis. Olhe para as suas vitórias no passado, assim como Cristo te deu vitória no passado, hoje não será diferente, Ele também te dará vitória hoje. E muitas vezes a gente se esquece de tudo o que Cristo fez por nós. A gente se encontra num problema e pensamos: para mim não tem mais solução, para mim não tem mais escapatória, para mim é o fim. Não, olhe para trás, analise o que Cristo fez por você e saiba que novamente Ele fará igual e muito maior será esta obra, porque eu vou para o Pai e Ele já foi para o Pai. Então aquilo que Ele fará em você será muito maior. Será muito maior. O teu recomeço é muito maior. Paulo então usou a figura de uma plantação para explicar o erro doutrinário que aquela igreja estava caminhando. Ontem eu estive plantando algumas mudas frutíferas lá em Limeira, e quando eu plantava, eu abria aquela cova, eu plantava aquelas mudas, eu tirava aquele saco plástico que envolve a muda, as suas raízes todas retorcidas, contraídas, e o pezinho fica mirrado porque aquele plástico está atrapalhando o crescimento. Então quando eu abria uma cova, eu adubava aquela cova com adubo orgânico e colocava aquela muda daquela árvore frutífera. Eu tenho certeza que em breve aquelas raízes não estarão mais atrofiadas, retraídas, doentes. Elas estarão se esticando, buscando novo solo, nova substância orgânica, para que ela cresça e dê frutos. Ontem aconteceu isso comigo. Como que o Espírito Santo ministra ao nosso coração de uma forma gostosa, de uma forma nova. Se vou aproveitar dos frutos, eu não sei, mas que eu plantei. E eu sei que a minha capacidade foi ao ponto de abrir a cova e plantar a muda. Porém agora quem vai dar o crescimento é Deus. E Paulo dizia o seguinte: aquele que plantou, aquele que regou, todos têm o mesmo valor. Porque aquele que planta usou o seu dom, aquele que regou usou também o seu dom. Mas quem atribuiu o crescimento àquilo foi o Espírito Santo, foi Deus. Então Paulo, ele usou isto, e ainda há pouco eu sentado ali ouvindo as músicas, cantando junto, o Espírito, eu de olho fechado, o Espírito me levou lá no tabernáculo que Deus deu para Moisés, e a gente vê as medidas certinho do tabernáculo, não poderia fugir 1 milímetro, porque era Deus que estava colocando aquela ordenança, aquela ordem na fabricação, na montagem do tabernáculo. O pátio daquele tabernáculo tinha uma superfície de 1.500 côvados, que simboliza 1.500 anos desde a lei até Jesus Cristo. O lugar santo tinha 2.000 côvados, simbolizando os 2.000 anos de a morte de Jesus até seu retorno. Jesus Cristo disse, Deus disse que para ele 1.000 dias é como um ano, e um ano é como 1.000 dias. Então estamos já pertinho de algo acontecer. E dentro, no lugar santíssimo, 1.000 côvados de superfície, simbolizando os 1.000 anos que Jesus Cristo reinará aqui, o milênio. E dentro desse local, no lugar santo, ali estava a arca, com os elementos sagrados, que era o maná, a lei e a vara de Arão, que havia florido. Esta vara de Arão, ela tem muito significado, não que os demais componentes da arca não tenham, porém aquela vara, quando eles abriram aquela vara, colocaram no chão para um teste, ela deu flor, ela deu frutos,
aquilo simbolizando você dando flor e dando frutos pelo Espírito Santo. Nós já vivemos o evangelho das leis, estamos vivendo o evangelho do reino e iremos viver o evangelho, estamos vivendo o evangelho da graça e iremos viver o evangelho do reino, que são direções que Deus está dando para a igreja. Porém, se houver divisões dentro da igreja, não haverá nenhum tipo de conhecimento do evangelho do reino. Precisamos entender que, como igreja, somos a arca hoje, que continha aqueles elementos. Nós hoje somos a arca, porque dentro de você habita Deus. Você é o templo inteiro, você é o tabernáculo inteiro. Você e eu precisamos andar em uniformidade. Verifiquem que todas as medidas formavam uma peça única. Eram medidas diferentes que formavam uma peça única. Aqui tem pessoas diferentes que formam uma peça única chamada corpo de Cristo, que somos direcionados pelo cabeça, que é Jesus Cristo. E eu nunca vi um corpo tendo a cabeça andando para lá e o corpo andando para cá. Onde a cabeça vai, o corpo está junto. A igreja que caminha fora do comando de Jesus Cristo é uma igreja fora das diretrizes de Deus. É uma igreja, entendam, descabeçada. É uma igreja que não tem condições de entendimento espiritual. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas: que pena, vocês começaram tanto no espírito, mas estão terminando tanto na carne. Precisamos começar no espírito e terminar no espírito. Quando o fazendeiro planta uma semente e a rega, ele realmente não faz crescer. O milagre da vida faz isso. Esse milagre chama-se Deus. Tudo o que o agricultor pode fazer é fornecer um ambiente adequado para que aquela semente brote e cresça e floresça. Muitas vezes eu vejo lá na minha propriedade, você vê matos crescendo, dá uma chuvinha, o mato cresce. Na areia, na pedra, na pissarra, no saibro, tudo cresce. Aquilo que você planta é difícil, porque tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, com amor, com carinho, dedicação. E a igreja de Cristo é assim, precisa de amor, carinho, dedicação. A igreja necessita de adubos espirituais, que somente um corpo que anda debaixo da cabeça consegue absorver os adubos espirituais que Jesus Cristo, que emana de Jesus Cristo, melhor dizendo. Nós necessitamos disso. Amém? Eu não sei se vocês conhecem por fotos o cedro do Líbano. Tem um salmo que ele diz assim, Salmo 92, 12: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Olha para essa imagem. Aquela imagem é um monte de raízes envolvendo uma rocha, uma pedra. Todos conhecem pé de milho? Quem conhece pé de milho aqui? Você planta, ele cresce, eu não sei dizer exato por quantos meses ele cresce e dá o fruto e morre, mas é muito curto. Você observa que as raízes do milho, a maioria fica expostas, buscando um pouco de terra. Você arranca o pé, a raiz é curtinha, você puxa, ele cai, ele dá o fruto, logo ele morre. Porém, o pé de cedro, o cedro do Líbano, você planta uma sementinha dele e ele demora 3 anos para atingir 5 centímetros de altura. Porém, para baixo ele está crescendo, já cresceu 1,5 metro de profundidade. E as raízes dessa árvore, ela vai descendo, e as demais raízes, quando encontra
um rochedo, uma placa de rocha, uma rocha ali embaixo no subsolo, a intenção dessa raiz, ela desloca para cá buscando melhores condições. Esta não, ela vai se envolvendo na rocha, até que uma raiz encontre uma pequena rachadura, e ela continua o seu caminho, até encontrar água. Ela busca água no subsolo, pode vir o calor que for, a seca que for, esta árvore está sempre bonita, porque ela busca água lá embaixo, no subsolo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é a nossa rocha. Eu não estou firmado em homens, você não pode estar firmado em homem algum. Você e eu, como igreja, devemos estar solidificados, assim dizendo, envolvidos ou envolvendo uma rocha, para que quando vir a tempestade, o vento forte, um cedro, ele atinge 40 metros de altura, e quando vem a tempestade, a sua copa vai e beija o chão e volta, ele verga, mas não quebra, ele vai estar embaixo e volta. E quando eles cortam uma árvore dessa para fazer o móvel, é o móvel mais bonito que existe, porque aquele sofrimento de tanto ele ir para lá e para cá, ele tem marcas na sua madeira, e é uma madeira bonita para se construir um tipo de móvel. Como que estão as marcas dentro de você? Muitas vezes vem o problema sobre nossas vidas, a gente tenta fugir do problema. O problema, nós precisamos encarar o problema. No sofrimento nós somos salvos, no sofrimento nós recebemos a libertação, nós necessitamos do socorro bem presente de Deus na hora da angústia. Nesses 37 anos de caminhada, quantas pessoas que eu verifiquei que elas caminham até uma determinada posição na caminhada cristã, o primeiro problema que encosta nela, ela tende a retroceder, ela tende a voltar, e quando ela volta, o caminho para ela voltar para a casa do Pai fica muito difícil, é muito duro. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele quer trabalhar em nosso coração, transformando a nossa vida. Ele quer que nós finquemos as raízes nele, absorvamos dele os nossos nutrientes espirituais necessários para uma caminhada de fé, uma caminhada de vitória, uma caminhada até o último dia. Ainda há pouco as pessoas me pararam ali e perguntaram: você soube de tal fulano que faleceu? Eu disse: não, por nome não conheço, eu não estou sabendo. Me mostraram uma foto da pessoa, eu lembrei da pessoa. Essa pessoa há pouco tempo na igreja aceitou o Senhor Jesus Cristo, viveu com Jesus os seus últimos anos, e o testemunho de alguém que disse dessa pessoa: ela viveu os últimos anos bem na presença de Deus. Ela viveu bem na presença de Deus. Como que é gostoso você ouvir alguém dizendo: aquela pessoa está bem na presença de Deus. Se eu partir nesse instante, se a morte chegar e me levar, o que será da minha vida? Será que eu estou levando a minha vida bem na presença de Deus? Ou eu estou com um espírito de divisão no meu coração? Como que eu estou como servo de Deus? Eu realmente sou um servo de Deus? Ou estou sendo um agente do inimigo, trazendo divisão na igreja? Como que eu estou vivendo? Se Jesus Cristo voltar agora, eu estou vivo ainda. Se Ele voltar agora, como que eu estou perante Ele? Ouvirei a última trombeta? Quantas e quantas pessoas não terão o privilégio de ouvir a última trombeta, porque a sua caminhada com Deus é diferente, é uma caminhada
carnal, é uma caminhada longe dos princípios bíblicos. Eu não estou dizendo uma caminhada dentro de uma religião, eu estou dizendo uma caminhada dentro daquilo que a Bíblia nos oferece como conduta de vida. Sabemos que a Santa Ceia e o batismo são duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. Dias atrás, alguém fez a seguinte pergunta a mim: o batismo salva? Eu disse para essa pessoa: não, o batismo não salva. Ela me perguntou: se o batismo não salva, por que eu tenho que me batizar? Eu disse a ela: porque o batismo não salva, porém somente os salvos sentem a vontade de ser batizados. Somente o salvo sente o desejo por aquilo que Deus oferece. Somente o salvo sente o desejo pela leitura da palavra de Deus. Somente o salvo sente a vontade de dobrar seu joelho em silêncio no seu quarto e conversar com Deus. Somente o salvo sente aquela vontade de jejuar porque o noivo não está mais conosco. Somente o salvo sente a vontade de ter liberdade em Cristo. Somente o salvo sente amor por outro salvo. Somente o salvo sente o amor pelas pessoas que estão lá fora sem a salvação ainda. Somente o salvo prega o amor de Cristo para as pessoas que não conhecem ainda. Somente o salvo em Cristo Jesus. Eu não quero perder o meu tempo pregando religião, eu não quero perder o meu tempo pregando tradições, eu não quero perder o meu tempo pregando ordenanças humanas, mas eu quero dizer, através do som da minha voz e através da minha vida cristã, que Jesus Cristo está voltando e somente os salvos, aqueles que tiveram um encontro real e pessoal com Ele, terá acesso à nova vida. Não adianta eu vir para a igreja e olhar para condutas de outras pessoas, eu devo olhar para mim, e a Bíblia diz: olhai somente para o Cordeiro de Deus, porque é somente Ele quem pode salvar. Eu não consigo salvar nenhum de vocês que estão aqui, eu não consigo salvar nenhum dos meus 2 filhos, eu não consigo salvar a minha esposa, os meus pais que já morreram em Cristo, eu não consigo salvá-los. Mas quando eu conheci a Cristo, um dia eu cheguei na sala onde meu pai estava e disse: pai, o senhor precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Pai, o senhor precisa deixar o orgulho de lado. Pai, o senhor precisa entender que Jesus Cristo quer fazer um recomeço no Senhor. Porém, de forma alguma eu tive condições de salvar o meu pai. Ele foi salvo porque ele entendeu a palavra que preguei a ele, e outras pessoas também pregaram, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E quando ele morreu, eu estava no hospital com ele, dormindo, acompanhante com ele. A última palavra que eu ouvi do meu pai: obrigado pelo dia que você me apresentou a salvação em Cristo. Obrigado, porque no outro dia que eu estive lá para posar com ele, eu já não pude mais conversar com ele, eu somente enfiei a sonda para tirar a saliva da boca dele, porque ele já estava indo. Lembro-me que a enfermeira chegou e disse: cuidado que eles mordem muito forte, arranca o dedo, porque eu estava com a mão perto da boca dele. Eu coloquei a mão na testa dele e orei para ele. Tenha esse prazer no seu coração de você apresentar Cristo para alguém, levar esta pessoa até o batismo, entregar essa pessoa para Jesus. Tem o último versículo que eu quero ler para vocês aqui, já vou me encerrar a minha fala. Eu quero que vocês entendam que o principal mandamento fundamento é Cristo, e eu quero que Ele habite em vocês poderosamente. Eu vou ler 2 versículos e vamos encerrar.
E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade daquilo que Deus tem para te oferecer. Vínhamos agora para a igreja, minha esposa e eu dizia para ela, nem olho viu, nem jamais desceu em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Desculpem. Deixa ele achar o versículo que eu quero aqui, sumiu. Eu tinha 18 anos de idade quando eu comecei a trabalhar em Limeira, no meu primeiro emprego. Eu trabalhava das 6 da manhã às 16 horas e eu tinha uma hora de almoço. E nessa hora de almoço nós íamos para um local e ali nós fazíamos uma célula. E Deus me deu a grata condição dos meus amigos que trabalhavam comigo, todos eles se entregaram a Jesus Cristo. Um dia o meu gerente chegou ali e disse: vocês não irão mais pregar o evangelho aqui. Nós nos assustamos que ele disse aquilo. Eu falei assim: Jesus não merece ser pregado dentro de um local como esse, sujo, local de produção. Ele nos deu uma sala com ar-condicionado, limpinha como está aqui, para nós pregarmos o evangelho. Naquele momento, aquela sala era reservada para nós, todos os dias, durante 1 hora. E um belo dia eu estava ministrando a palavra e uma mulher, que ela era de uma outra seção, outro setor da empresa, e ela foi convidada por uma amiga para ir lá ouvir aquela mensagem. Nós almoçávamos rápidos e nós íamos para aquela sala. Essa mulher, ela veio do Nordeste, porém ela teve a sua vida atrapalhada, porque ela se entregou demais aos prazeres mundanos. Ela tinha parceiros e parceiros, ao ponto de, em uma noite, ela passar com 18 homens. E eu apresentei o evangelho para aquela mulher, eu apresentei o evangelho para ela, e depois eu saí da empresa, ela saiu da empresa, eu mudei para Santa Bárbara, onde eu moro hoje. E um dia eu fui em um culto na igreja de Limeira, e eu encontrei a Severina. Sabe de que forma? Severina não tinha um dos dedos. Severina estava ali toda vestida de uniforme de diaconisa, bonita, arrumada, uniforme bem elegante, saia bem passada, gravata, blazer, sapatinho preto bem polido, linda, bonito. O rosto dela era outro rosto. Não sei se a Cida vai lembrar da Severina. Lembra? Cheguei ali, encontrei com ela. Ela disse: eu tenho uma surpresa para você. Ela me abraçou, me agradeceu pela entrega do evangelho que eu fiz a ela. Eu plantei, outros regaram. Ela trouxe a filha e a neta, todas elas entregues a Jesus Cristo. Coisa mais linda, aquela mulher que andava de todo jeito, entregue a homens, com todo tipo de desejo carnal no coração. Jesus Cristo veio e fez a obra. Ele limpou aquele coração, ele limpou aquele corpo, colocou ela em pé. Ela disse: hoje, irmão Gelson, eu sou vitoriosa. Olha aqui a minha filha, olha a minha neta. A minha neta vai se batizar hoje. Eu disse para vocês ainda há pouco que o batismo não salva, mas somente os salvos têm o desejo de batizar. Eu não sei como está a sua vida hoje aqui. Eu não sei se você está no seu começo, se você está no seu recomeço ou no seu meio. O seu fim ainda não chegou. Seria como cantar o refrão daquela música?
ou não, aquela penúltima, gente, eu não sei como você está, eu sei que eu estou aqui, minha vontade é sair voando por cima da igreja, dá vontade de abraçar vocês, não pode mais nem isso. Cuide de alguém. Eu vou ler o último versículo, preste atenção. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos. Fiquem em pé. Vão e façam discípulos, porque Jesus Cristo está com vocês até o fim dos tempos. Ele é o nosso defensor. Ele é aquele que nos pega no braço. Ele é aquele que tira toda a divisão. Ele é aquele que nos sara. Ele é aquele que abre a ferida e cura a ferida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Coração és defensor. Quando eu me perdi, você me encontrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos apresentou ao seu amor. Juntou os meus pedaços e me fez de novo. O meu coração é defensor. Quando eu me perdi, você me encontrou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu defensor. Aleluia, me salva. O seu jeito é melhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bem baixinho, olhe para mim, igreja. Abaixe as mãos, por favor. Acendam algumas luzes para que eu possa vê-los. Dê apenas um sinal com a tua mão, se nessa manhã você sentir um desejo, ou de um começo, ou de um recomeço. Dê um sinalzinho com a tua mão. Eu quero recomeçar nesta manhã. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Pastora Fabiane, os meus pedaços, Ele está catando hoje, um por um. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, essas mãos que se levantaram, pedindo, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Querido Espírito Santo, atue de uma forma nova nesses corações e propicie um recomeço, propicie algo novo dentro desses corações, ó Pai Santo. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu te entrego essas palavras e que elas possam ser palavras novas dentro desses corações, ó Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus.